Esqueci que meu filho estava em casa, me empolguei na hora do prazer e a tragédia aconteceu. Gente, presta atenção nessa história que é complicada, viu? Sou separada há 8 anos e desse meu relacionamento eu tive um filho lindo. E embora eu sentisse muita falta de um companheiro, eu nunca mais arrumei ninguém. Porque eu tinha muito medo de que não desse certo novamente, eu e meu filho viéssemos a sofrer mais uma vez com uma separação. E além do mais, meu filho, 7 anos, sempre foi um grande companheirinho para mim. Foi quando então um casal se mudou aqui para nossa rua. E junto com esse casal veio o irmão do rapaz. Eu não sei, assim, por quê, mas esse rapaz, de alguma forma, ele mexia comigo, sabe, gente? Ele era muito bonitão, assim, ao mesmo tempo quieto, educado, tímido. E, embora eu não quisesse, assim, né, eu não queria me interessar por ninguém, eu acabei me interessando por ele. Sabe aquela coisa que toca, aquela coisa que desperta em você? Então, ele parecia, assim, muito tímido e isso me atraía. E eu que tinha prometido que nunca mais ia me envolver com ninguém, agora não tirava mais ele da minha cabeça, gente. Eu queria, porque eu queria, de alguma forma, me aproximar dele, conversar com ele, conhecer um pouco melhor dele, né? E eu acabei descobrindo que ele era técnico em eletrônica. Aí eu fiz uma doideira, olha só. Eu causei um curto-circuito na minha TV, só pra falar pra ele ir lá arrumar, gente. Eu fiz isso. Eu disse pra ele assim, eu soube que você trabalha com essas coisas modernas, né, de eletricidade, assim, de celular, TV, e a minha TV, ela deu um curto, não sei o que aconteceu, você pode dar uma olhadinha? Mas antes de chamar ele, eu me produzi todinha, caprichei na produção, fiquei toda bonitona, me arrumei pra esperar ele. Assim que ele chegou, eu percebi que realmente ele era muito tímido, ele nem olhava pra mim, ficava com a cabeça baixa, sabe? E eu dei, assim, um jeito de ficar puxando papo com ele, né? E ele muito acanhado. E aí eu perguntei alguma coisa e ele começou a olhar a TV, logo descobriu o problema, logo viu que era um fio que estava descascado e por esse motivo que deu o curto. Ele só me falou que precisava levar a TV lá na oficina e que no máximo um dia, de um dia pro outro já estava pronta. E eu falei que tudo bem. Então, por favor, você faz isso pra mim, você me desculpa de eu pedir esse favor pra você, né, te incomodar. E aí depois você vê quanto que deu, eu falei pra ele. Bom, ofereci um cafezinho, né, ele acabou aceitando, assim, muito timidamente. E aí nós conversamos um pouco, e aí ele pegou a TV e logo foi embora. E eu fiquei ali, gente, pensando nele, nas nuvens, eu parecia, assim, uma adolescente. E ele parecia ser uma pessoa muito legal, além de muito bonito, atraente. E 2 dias se passaram e eu não vi a hora dele voltar aqui em casa para trazer a TV consertada. Inclusive, eu já estava determinada que quando ele trouxesse a TV e instalasse, dessa vez, assim que ele entrasse, eu ia fazer de tudo para que ele percebesse que eu estava afim dele mesmo, sabe? E foi naquela quinta-feira, no comecinho da noite, que ele chegou. E eu tava armando um temporal, relâmpago, trovão, aquela chuvarada, e a minha campainha toca. Era ele segurando a minha TV e dizendo que estava pronta e se ele podia instalar. Eu abri o portão, ele entrou, colocou a televisão lá, né, na rack, fez todas as ligações, e ele começou a regular os canais e tal, e beleza. E nesse dia eu tava nervosa, assim, sabe? Eu queria me aproximar dele de qualquer jeito, mas eu não sabia como. Enquanto ele regulava os canais, eu fui na cozinha fazer um café. E pra minha sorte, começou a chover muito forte, um temporal mesmo. Começou a cair aquela chuva pesada. Aí eu voltei pra sala com um cafezinho e ele me mostrou a TV funcionando, tal, tomou café. Disse que ia cobrar só porque não era dele o estabelecimento, enfim, aquela coisa. Aí eu falei, não, imagina. E depois que eu paguei, ele ameaçou ir embora, né? Aí eu falei assim, não, tá chovendo muito, como é que você vai sair com essa chuva forte, né? E aí eu falei, senta um pouco aí, espera um pouquinho, a chuva já passa. E aí eu falei, e aí ele, meio sem graça, né? Falou, é verdade, né? Tá chovendo muito. Então ele aceitou. E ali nós ficamos no sofá conversando. Conversa vai, conversa vem. Quando eu percebo que ele tinha sacado, né? Sabe aquela pessoa que começa a entender que, tipo, o olhar dele já estava diferente pra mim? Pois é. Eu percebi que ele começou a se interessar também por mim. E aquela chuva toda, devido àquela tempestade, trovão, a energia acabou, a luz acabou, apagou tudo, ficou muito escuro. E aí eu falei, agora? Sabe quando você se vê aquele plano maquiavélico? Então eu agarrei ele e falei assim, nossa, eu tô com medo, nossa, eu tenho pânico de escuro, me desculpa. E aí eu agarrei ele, segurei ele e pedi desculpa. E aqueles relâmpagos, me desculpa, eu tenho pânico de trovão, tenho medo de escuro, nossa, fulano me perdoa. E agarrei ele. E foi nessa hora, né, que a mágica aconteceu. E aí, claro, né, ele me beijou. E eu agarrada ali com ele, fazendo o maior escândalo, né, com medo de escuro, a gente começou a se beijar, se abraçar, e quando a gente percebeu, a gente já tava nos finalmente entregue um ao outro ali na sala da minha casa, no chão ali, sabe, com aquela coisa, aquele desejo, e eu nem me dei conta, sabe, o que eu tava fazendo. Mas, gente, eu esqueci de uma coisa, o meu filho estava no quarto. Eu me esqueci do meu filho, ele estava lá trancado no quarto, no escuro, eu tinha esquecido completamente dele.
Eu não estava sozinha. E foi no meio daquele amor louco, daquele amor assim, tão de repente, tão doido, tão gostoso, veio a luz. E quando eu olhei na escada, o meu filho me pegou ali, totalmente nua com ele, fazendo amor. Porque a luz voltou e meu filho sai do quarto, fica na escada, a luz voltou, a sala acendeu e ele pegou a gente no ápice, sabe? Demorou um pouco para eu perceber que meu filho estava ali. Então ele estava parado olhando para nós. Ele estava ali paralisado. Eu acredito que na hora que acabou a força, ele já foi para a escada. Quando eu percebi, ele estava estático. Assim, muito assustado. Como que assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Ao mesmo tempo, eu morrendo de vergonha, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que eu dizia. Quando ele saiu correndo, ele viu o que eu vi, ele saiu correndo, trancou a porta do quarto. E eu saí daquele sofá, pego minhas coisas, sabe, atrapalhada minha roupa, jogada no chão, o rapaz ficou sem ação, morrendo de vergonha também. E eu esperei ele se vestir, pedi desculpa, falei, olha, amanhã a gente conversa, foi tudo maravilhoso, mas agora eu preciso resolver, né, o que aconteceu aqui com o meu filho, essa situação com o meu filho. A minha preocupação agora era com ele, gente, meu filho. Eu não sabia o que eu ia dizer pra ele. Eu tava me sentindo a pior mulher do mundo, a pior mãe do mundo. E eu fui até o quarto dele. Quando eu cheguei lá, eu bati na porta. Filho, abre a porta, mamãe tá aqui. Filho, abre a porta, por favor. Fiquei batendo na porta, abre. Como ele não abriu, eu vi que tava destrancado. Achei que tava trancado. E aí eu abri. Cadê meu filho? Cadê? Não tava no quarto. Não tava em lugar nenhum. Procuro aqui, procuro ali. Filho, em todos os cantos da casa. Eu entro em desespero. Já que não tem, né? Eu vou ver na janela. De repente ele pulou a janela, sei lá. Saio na rua. Fui na casa dos amiguinhos. Fui no meio daquela chuva. Ninguém viu ele. Todo mundo trancado em casa por causa da chuva, ninguém tinha visto ele. Liguei pra minha irmã, pra minha tia, ninguém sabia dele, porque nessas alturas ele devia ter ido pra algum lugar, né? Aí eu voltei pra casa totalmente em pânico, totalmente perdida, desorientada, assim, eu não sabia o que eu fazia. Eu voltei, ele sumiu, até dentro do armário, em todos os lugares que vocês imaginam, eu procurei, embaixo da cama, tudo, cadê meu filho? Imagina como que eu fiquei, como que eu tava pensando naquela cena que ele viu. E imediatamente eu fui para a delegacia, porque os amigos, os vizinhos, não estavam em lugar nenhum, me sentindo péssima com aquilo tudo. E o motivo, né, a razão, não que eu não tivesse direito de ter uma pessoa, sei lá, de fazer amor com alguém, claro, mas poxa, eu ter me esquecido que meu filho estava lá. Ali na sala, de repente, tudo acontece. Poxa, eu tava, assim, me trucidando por dentro, sabe? Isso tava me dilacerando por dentro. Por que que o meu filho desapareceu? Da forma que ele desapareceu. Uma noite inteira de busca, de procura, simplesmente ele evaporou, gente. Só pode ter sido isso, porque não estava em lugar nenhum. Agora o duro era explicar para as pessoas por que ele fez isso, o que aconteceu. Você vai dizer para uma pessoa, para sua mãe, para sua irmã, ou então para a delegacia, né, para as pessoas, ó, eu estava assim, estava lá na sala, tal, esqueci do meu filho. E aí? Meu filho desapareceu. Eu deixei ele ver aquilo. Amanheceu o dia. E o rapaz com que tudo aconteceu, o vizinho, né, veio lá, foi lá saber se podia me ajudar, se ofereceu, inclusive, também para procurar. Eu agradeci, mas não aceitei. Afinal, meu filho não ia gostar de ver ele de novo, né, gente? E a partir de então, a partir daquele dia em diante, a minha vida se transformou num verdadeiro inferno. É isso mesmo. É exatamente isso. 2 semanas de busca, 2 semanas. Quando então eu recebo um telefonema da polícia. Haviam encontrado um corpo próximo à rodovia. E pelas características, tudo indicava que se tratava do meu filho. Eu nessas alturas, né, nessas 2 semanas, já tinha perdido uns 10 quilos, envelhecido uns 100 anos, procurando meu filho, eu não comia, eu não dormia. Aí eu liguei para minha irmã, que também estava em desespero, aliás, a família toda em desespero, e eu pedi para ela que ela fosse comigo no IML, porque eu não entraria. Que ela entrasse para reconhecer o corpo, e a polícia tinha dito que poderia ser dele. E nós chegamos ali, ela entrou, eu fiquei do lado de fora, pedindo a Deus para que não fosse meu filho, pedindo a Deus para que não fosse ele, que não fosse ele, que não fosse ele. E assim que a minha irmã saiu, eu percebi já o desespero dela no olhar. E realmente era ele. A minha vida naquele momento caiu numa desgraça total, acabou por causa daquela cena que o meu filho presenciou em casa. O meu filho fugiu de casa, andou por dias sem rumo e acabou sendo atropelado em uma rodovia. Por isso o corpo dele foi encontrado à beira de uma estrada. Com as características que poderiam ser dele, de fato eram ele. Era ele. Hoje eu vivo sem vida. Deprimida, eu não tenho coragem de sair de casa, eu vivo da ajuda de parentes, porque eu não consigo trabalhar. Se coloquem no meu lugar, eu estava 8 anos separada, eu tinha jurado para mim mesma que eu não queria mais ninguém na minha vida, mas um dia eu me interessei por uma pessoa que tinha mudado há pouco tempo perto de casa, acabou acontecendo tudo naquela noite, e eu não tinha o direito de fazer, eu fiz. Eu não respeitei o meu filho, e por causa de uma safadeza da minha parte, que é o que eu penso, tá aí o drama que eu vivo hoje, o castigo. Meu filho ficou totalmente desnorteado, pensa a cabecinha dele. Pulou a janela, fugiu, acabou perdendo a vida, atropelado, numa estrada.
era o que faltava para completar as graças da minha vida. E completou. E essa é a minha trágica história. Gente, que história, né? Meu Deus do céu, não sei nem o que dizer. Assim, muito peso contar essa história, mas eu deixo aí para vocês comentarem o que vocês sentiram, o que vocês pensam, o que vocês acham. E, ai, só por Deus, né, gente? Se você tem uma história, manda para mim nas mensagens, eu conto aqui.